a aproximação entre o ortodontista e o buco, ele possibilita um avanço muito grande. Então, o que que acontece, né? A gente tem hoje uma conversa muito mais franca com os bucomaxilos que a gente trabalha, né? Então, essa é uma equipe que eu trabalho bastante e que eu gosto muito de trabalhar. Então, essa aproximação foi o que modificou muito para mim, porque tu te sente muito mais tranquilo para fazer tratamentos mais complexos, tranquilo para fazer tratamentos de ortognática, né? E outra coisa que cresceu demais para nós, como profissionais, foi a união dos recursos 3D. Então, a tomografia, ela vai apresentar uma imagem fiel de todas as estruturas esqueléticas e faciais, enquanto os modelos digitais ele vai apresentar um detalhamento excelente da região dentária. Isso nos ajuda em quê? Visualização completa da estrutura craniofacial. Então, com esses avanços, a gente teve um aumento na precisão do nosso diagnóstico do paciente em todos os três planos espaciais. Então, a partir desse momento, a gente começa a ter um tratamento muito mais preciso, um diagnóstico melhor, um planejamento mais adequado para cada paciente. Então, a gente juntou o setup ortodôntico, feito pelo ortodontista, com o planejamento cirúrgico, feito pelo bucomaxilofacial. Então, a partir daqui, a gente consegue discutir com o bucomaxilo o que que a gente precisa, e eles conseguem discutir conosco o que eles precisam. Quais são os movimentos ortodônticos necessários para eles fazerem a cirurgia com excelência, né? A cirurgia como eles precisam para deixar o paciente satisfeito e também nós alcançarmos o que deveria ser o ideal, né? Então, quais as documentações necessárias que a gente geralmente usa? Nós vamos ter as fotos frontais, as fotos de sorriso e fotos frontais, 45 graus, perfil direito e esquerdo. Então, isso para nós é primordial, principalmente, por exemplo, se a gente tiver. Estão escutando? Aqui diz que está um pouco instável. Aqui tá Se a ótimo. gente. Tá, então tá bom. Se a gente tiver, por exemplo, um caso com assimetria, muitas vezes a gente precisa de umas fotografias a mais. Hoje também pode-se usar um escaneamento facial, né? Que vai auxiliar muito. Nós vamos utilizar também as fotografias intraorais, então, oclusão frontal, lateral direita, lateral esquerda, oclusais, o escaneamento. Hoje em dia, dificilmente a gente usa modelos de gesso, né? Que venham por exemplo, de laboratório, ou até mesmo que nós fazemos no consultório, e também a tomografia computadorizada. Então, às vezes, o que eu faço, eu solicito uma documentação convencional. Então, peço uma teleperfil e uma panorâmica, para fazer o primeiro estudo do caso. Então, depois a gente vai pedir a tomografia quando tiver um pouco mais de certeza que a gente vai fazer aquele tratamento com cirurgia ou não. Por exemplo, um tratamento borderline, né? Então, quando é que a gente encaminha para o cirurgião, né? Tem um momento ideal de encaminhamento? Não tem um momento ideal de encaminhamento? Na minha visão, o que importa é diagnóstico, planejamento e, por último, execução. Então, o cirurgião que vai operar o caso, ele já tá eu já estou em contato com ele desde o diagnóstico. Por quê? Tem muitas coisas que são cirúrgicas que eu não vou visualizar tão bem quanto ele. Então, aí, a partir do diagnóstico, a gente consegue fazer um planejamento adequado. Então, hoje, o que que eu faço geralmente? Eu faço o meu diagnóstico, faço um planejamento ortodôntico. E aí eu compartilho esse PowerPoint ou Keynote com o profissional, né, com o buco que vai operar o caso, e ele faz as considerações dele. O que que ele precisa, o que que ele acha que nós deveríamos modificar, ou se já está de acordo com a conduta que a gente está seguindo. A partir daí, a gente vai para a execução. Então, eu nunca começo um caso cirúrgico sem discutir com o cirurgião que vai operar o caso primeiro. E de preferência que o paciente vá no cirurgião para conhecer e também para ter se não for encaminhamento do cirurgião para mim, né? Para ele conhecer o cirurgião e ver se é compatível com ele ou não. Cada vez eu falo mais, né? Paciente é perfil. Então,
Tem pacientes que entram no meu consultório, eu sei que não vão ficar comigo, porque não tem o meu perfil. Então, isso a gente acaba, eu acabo vendo muito isso dentro do consultório. Então, já encaminho para o cirurgião para ver se também fecha com ele. Normalmente fecha porque a gente tem uma forma parecida de trabalho, né? Não sei se é o que tu enxerga também, Gui. Exatamente isso. Até porque não dá para se atirar numa ortognática com um paciente que não casa com o estilo de paciente para esse tipo de tratamento. Não adianta. Hum, Então, Perfil. cirurgia convencional, benefício antecipado ou surgery early? Eu botei benefício antecipado, que seria o surgery first e o surgery early, né? Que na verdade os dois têm o mesma tradução, mas são um pouco diferentes, né? Então, o que que é a cirurgia ortognática, né? Ela se tornou uma alternativa viável para a gente conseguir uma harmonia facial e uma função oclusal em casos que a gente tem discrepâncias ósseas severas. Então, que é um caso em que é tratamento ortocirúrgico. Ah, mas eu posso compensar. Depende do caso, sim. Depende do caso, a gente não tem como, tem que partir para um tratamento ortocirúrgico. Então, a gente tem três métodos, né? O tradicional, que a gente divide em três etapas. Então, a gente vai ter, primeiramente, uma descompensação ortodôntica, onde a gente corrige a posição dentária nas bases ósseas e faz a coordenação dos arcos. No momento em que nós já tivermos com os arcos coordenados, sem interferências oclusais, com uma boa mordida, a gente vai para a cirurgia ortognática, onde vai ter o reposicionamento dos ossos na posição correta. Então, uh, ajustando a questão esquelética. E, por final, a gente faz a finalização ortodôntica. Então, que nem esse caso aqui, esse foi um tratamento convencional. Primeiro, nós tínhamos inicial, corrigimos primeiramente o arco superior. Aqui. Corrigimos. Peraí, foco aqui. Então, primeiro nós corrigimos o arco superior, porque a nossa ideia não era esse caso anterior. Só um segundo. Aqui. Era esse caso. Então, a nossa ideia era fazer apenas a cirurgia de mandíbula, não fazer a cirurgia de maxila. Então, para nós conseguirmos fazer isso, eu precisava rotar o arco superior. Se a gente olhar o canino esquerdo, ele está mais mesial que o canino direito. Então, nós usamos mini implante para fazer a rotação do arco e pioramos a mordida da paciente para depois operar. Então, esse foi um tratamento convencional onde nós fizemos apenas avanço mandibular. Qual era a queixa principal da paciente? Todas as fotos ela levava a mandíbula para frente. Então ela se incomodava com a questão estética principalmente. Aí quando a gente olhou, a gente disse, olha, teu problema é muito maior, é uma questão funcional, né? Ela tinha um overjet considerável, não tinha guias caninas, não tinha guia anterior, e aí então ela topou fazer a cirurgia ortognática por esses motivos também, né? Qual é o ponto principal que a gente pensa quando fala sobre a cirurgia convencional? Toda vez que a gente faz uma descompensação ortodôntica, toda vez não, mas na maioria das vezes a gente vai piorar a estética facial e vai piorar a maloclusão. Então o paciente vai ter uma oclusão pior do que ele tinha no início do tratamento e uma questão facial, questão estética também pior do que no início. Então isso aumenta a ansiedade, a insatisfação do paciente com a imagem corporal e facial. Tudo isso durante o período pré-cirúrgico. Então isso pode levar às vezes um tempo considerável. Então, a gente fazer essa piora no paciente é só se realmente for a melhor opção, né? Hoje em dia, na minha visão. Outra possibilidade que nós temos é a surgery first, que a gente divide em duas etapas. Então, a gente vai ter, primeiro, a cirurgia para depois fazer a parte ortodôntica, né? Então, na década de 90, o Sugawara e os colaboradores dele criaram essa cirurgia de benefício antecipado, onde fazia a cirurgia antes da ortodontia, e apresentando resultados similares com uma aceitação maior por parte dos pacientes. Por quê? A gente diminui, a gente tira a piora pré-cirúrgica que acontecia nos casos tradicionais. Então, aqui a gente tem um caso onde a gente tem o caso pré-cirúrgico, 15 dias pós-cirúrgico e um mês pós-cirúrgico. Então, a gente vê que a gente já sai de uma questão facial ruim para uma questão facial já melhor.
instantaneamente. Então, como é que funciona a cirurgia de benefício antecipado? Primeiro a gente vai corrigir as bases ósseas, então primeiro a gente faz a cirurgia e depois a gente faz o tratamento ortodôntico. Então, aqui o caso inicial, aqui no momento em que a gente faz a cirurgia no caso foi um avanço de maxila, e depois o planejamento ortodôntico. Então, como resultados da cirurgia de benefício antecipado, a gente já tinha um aumento de volume das vias aéreas no início do tratamento. Então, por exemplo, tem um paciente com um problema respiratório severo. A gente vai esperar um tempo para preparar o paciente para operar? Olha, talvez, se tem como fazer a cirurgia de benefício antecipado, já faz a cirurgia no primeiro momento, né? Melhora estética imediata, maior equilíbrio músculo-esquelético, então a gente reposiciona a base óssea e aí a musculatura já nos ajuda na questão do tratamento. Muitas vezes eu vejo que só de fazer a correção óssea, ele libera movimentos que antes eu não conseguia fazer, né? Então, isso para mim é um dos pontos principais, assim, é o ganhar o tempo nessa questão, né? Então, a gente pode tornar o tratamento ortodôntico mais fácil e mais rápido. Um dos motivos do turnover ósseo, que a gente tem 3 meses de aceleração óssea pós-cirurgia. Então, hoje, um dos pontos que eu penso, assim, depois eu vou falar sobre isso, mas um dos pontos que eu penso, qual a forma que eu vou fazer, vou encaminhar o paciente para a cirurgia, é pensando nisso. Então, a gente fez a publicação da nossa tese na Dental Press, sobre a cirurgia de benefício antecipado com alinhadores. Então, esse é um caso que a gente tratou. Era uma paciente que ela foi tratada na infância, né, na infância, adolescência, com toda a retração do arco superior. Mas ela tinha uma questão de uma deficiência mandibular, né? Então, também, era uma paciente que tinha uma queixa muito grande. Uh, na questão da estética facial dela, principalmente de perfil. Então, todas as fotos ela mexia nos aplicativos para aumentar a questão do mento dela. Era uma paciente que tinha mordida aberta, né? Então, tinha várias questões que a gente poderia melhorar com um tratamento ortocirúrgico. Se a gente olha a questão inicial dela, a gente vê que ela está em classe 1, então ela foi tratada para deixar ela em classe 1, e com a linha média praticamente correta, né? Então, não dá para dizer que foi um mau tratamento, né? Ortodonticamente. Foi a escolha que talvez não foi a adequada para a paciente, mas dizer que foi maltratada, não. Então, nós primeiro fizemos a questão cirúrgica, né, para entrar até na amostra, para depois a gente fazer a parte ortodôntica. Então, panorâmica, teleperfil, a gente vê que ela tinha os incisivos extremamente projetados, os inferiores, né? Era uma paciente extremamente vertical, sem selamento labial. Então, tudo isso acentua a questão do nosso tratamento. Então, o que a gente pensou? Primeiramente, a gente fez... a cirurgia. Então, quais foram os pontos que a gente definiu, né? Foi. Então, esse era o modelo dela pré-cirúrgico, tá? Assim que a gente definiu fazer a questão cirúrgica dela, onde posteriormente nós iríamos fazer o alinhamento e nivelamento superior e inferior, retração de 4 milímetros com ancoragem esquelética no arco inferior ou desgaste de segunda a segundo premolar, e diminuir 6 graus de inclinação vestibular dos incisivos inferiores. Então, a gente operaria ela em topo, praticamente, para depois a gente fazer a parte ortodôntica. Então, foi feito um avanço de 1 milímetro de maxila, intrusão de 3 milímetros anterior e extrusão de 2 milímetros posterior, e a mandíbula um avanço de 4 milímetros e mais 4 milímetros de avanço de mento. Então, esse foi o tratamento que a gente preconizou para a paciente. Um mês depois da cirurgia, a gente começou os alinhadores. Então, aqui está a paciente no pós-cirúrgico. A gente vê que já teve
uma melhora imediata, né, da questão estética, selamento labial. Então a gente já auxiliou ela nessa questão que é tão importante para o paciente, né? E aqui estava a mordida dela pós-cirúrgico. Então a gente viu que teve um pouquinho de recidiva aqui, né? A gente abriu um pouquinho a mordida, né? Mas estava estável dessa forma no pós-cirúrgico. Então, aqui a gente tem os parafusos de bloqueio. Ó, aqui até machucou a paciente, né? Então, quando a gente faz sem bractes, a gente gosta de usar os parafusos, ao invés de usar botões dentários. Tem alguns pontos positivos e negativos. Negativo é que se cair um parafusinho ali, prejudicou já a nossa estabilidade no pós-cirúrgico, né? Positivo que a gente não está mexendo em dente nesse momento. Então, aqui a gente fez o nosso planejamento. Ô, No lado Bruno, esquerdo, oi? desculpa te interromper, em que momento que tu faz o escaneamento para esse planejamento? Porque ela operou, passou 30 dias e o paciente não tem uma abertura boa de boca ainda. Tu Tá. aguarda 2 semanas, ou assim que tu conseguir escanear, tu escaneia. Não, eu no início escaneava quando eu conseguia. Hoje, o que que eu quero? Eu quero uma estabilidade oclusal. Então, se a paciente consegue abrir e fechar na mesma posição sem ter duas, três mordidas, eu escaneio. Porque não adianta eu escanear numa mordida, mando para fazer o planejamento, quando volta mudou a mordida, sabe? Então, quando ela tem a estabilidade no pós-cirúrgico da mordida, aí eu já faço o escaneamento. Então, essa paciente aqui foi um mês. Entendi. Tu Mas espera assim, a partir mais do que por exemplo, abertura, mobilidade é a estabilidade da oclusão. para mim a estabilidade é primordial, porque Porque nesse, senão chegam os alinhadores e mudou completamente. porque nesse momento pós-operatório também os dentes se acomodam muito rapidamente, né? Eles estão compensados e, né? E vão começar a É, descompensar automaticamente. por isso que hoje eu penso muito se eu vou operar com um alinhador ou se eu vou operar com um fixo. Porque se eu tenho um fixo, eu já começo a fazer as movimentações assim que o buco me libera. Então, às vezes, 15 dias depois eu já estou fazendo movimentação. E aí eu ganho todo esse período do turnover ósseo. Sim, sim. Não sei se tu concorda comigo, Concordo, a não ser mas que tu é, iniciasse o tratamento antes de operar. Tu simulasse e aí já, após a cirurgia, já continua a troca de alinhadores. Só que eu sei que é mais difícil, porque tu vai ter que planejar isso e daqui a pouco muda um pouco o planejamento depois da cirurgia, né? é, isso aí. Então, o que que eu faço? Eu faço um planejamento prévio, né, para ter uma ideia do que eu preciso, né? E aí eu discuto com o cirurgião para definir assim, é isso aqui que a gente vai fazer, então. E aí, a partir daí, a gente vai para a cirurgia. E aí pode ter algumas intercorrências, mas dificilmente a gente tem intercorrências tão grandes a ponto de mudar completamente o nosso planejamento, né? Então, a partir daí, eu fiz algumas alterações. Por exemplo, nesse caso, eu fiz mais movimentação do lado esquerdo, que não era o previsto. O previsto era que a linha média tivesse centralizada, e que a partir daí eu corrigiria anterior-posterior, só. Mas aqui eu tive que corrigir um pouco também o arco inferior. Então, são coisas que eu vejo assim, surgery first acontece. Às vezes, intercorrências, acontece da gente ter que mudar o planejamento pós-cirúrgico, né? Então, hoje, assim, se tu me pergunta, Bruno, tu faz surgery first? É só se tá muito redondo. Uhum. É assim, aquele caso que tá lacrado e é só uma, sabe, manipulei os modelos, tá perfeito. Aí eu vou fazer surgery first. Senão, não, né? Perfeito. É o que eu penso. Então, aqui a gente fez toda a movimentação do lado esquerdo para conseguir corrigir a linha média inferior e também fazer a retroinclinação dos inferiores e extrusão dos superiores, né? Então, lado direito um pouco mais tranquilo, não tinha essa movimentação distal, e no lado esquerdo, de novo, aqui mostrando o movimento maior. Tu vê que esse é um caso mais antigo teu, né, Bruno? Mais antigo, era a época do Nemo, do Nemo. É, a pessoa acho que nem sabe, mas aqui do Aligner usava esse software, um software diferente. E a nossa concepção de. A Tatman também mudou, né, Bruno? Hoje tu botaria Muito. Tatmas assim na horizontal? Não, é legal de ver que funciona, mas hoje muda um pouco, né? Hoje tu É, provavelmente tu teria a face ativa da Tatman para cervical. sim,
sim. Né? É isso aí. Esse aqui é aquela coisa, né? Tudo é uma evolução, né? Exato. Até a gente chegar onde a gente chegou, tem que passar por isso. E funcionava também, né? Funcionava. É que o attachment é o ajuste, mas ali, para quem não entende, o attachment estava bem vertical, que a gente imaginava que ele ia distalizar mais, porque a força de distalização ia estar na mesial do attachment ali, né? Mas hoje a gente sabe Sim, que ele é coadjuvante nesse efeito de distalização, mas não é que está errado, é que a coisa já evoluiu muito de lá para cá, né? A sim. biomecânica. E muito até essa questão de evolução, tanto assim, isso aqui não é mais necessário até para conforto, né? Nosso, do paciente, de todo mundo, né? Se não é Sim, necessário, não tem por que se prejudicar colar assim, né? attachment com todo marcado, é isso, isso. Mas tá muito legal. Então, aqui seria o início da terceira fase, tá? A gente já está mais adiante. Então, a gente já tem uma oclusão mais adequada, a linha média mais correta. Aqui os attachments amarelaram até porque ela teve que usar um pouco de Perogard, e aí amarelou bastante os attachments, tá? Mas aqui a gente já começa a ter uma oclusão mais correta e a gente partiu para a parte final para fazer a questão principalmente de guias. Nesse período eu estava sem guias e para mim ainda um dos pontos mais difíceis assim que eu tenho com alinhadores é a questão das guias. As guias eu às vezes eu levo um tempinho para conseguir corrigir. Então, o que que eu sempre pego? Eu sempre vou pegar o pacote de 5 anos, tá? Por quê? Porque eu tenho liberdade em questão de escaneamento, liberdade de poder ir até onde eu preciso ir com o paciente, sem precisar ficar cobrando extra dele, por novas etapas, né? Então aqui a gente já tinha uma melhora na questão nesse período, né? A gente conseguiu retroinclinar um pouco melhor assim os incisivos, né? Superiores a gente teve que retroinclinar mais por uma questão vertical da paciente, né? Mas já estávamos bem mais avançados. E aqui, já no software novo, a gente já fez as últimas movimentações da paciente. Queria melhorar alguns aspectos oclusais, né? Queria melhorar a intercuspidação da paciente. Já estava E maravilhoso aí, ali, né? Tu que é perfeccionista. Tá impressionante. não, Tá, não, foi mas muito a bonito. gente chegou ali e dava para dar mais um toquezinho, né? E a Hum. paciente aceitou, né? Então, isso Não, tem muito também. eu faria mesmo. Então, aqui o final da paciente. Então, a gente vê que tem um sorriso já mais harmônico, um selamento labial, tem uma face, um perfil mais adequado, e o final do tratamento. Então, isso que a gente teve de alterações. Conseguimos alinhar bem, deixar linha média certinha, chave de canino, chave de molar, e aqui o final dela. Então, ao final a gente tinha a gente conseguiu retroinclinar bem, se a gente pensar sair de 41 para 33, que é isso que eu comento, né? Que a gente conseguiu uma boa retroinclinação dos incisivos. Os superiores eu tive que compensar um pouco para fazer os fechamentos, né? Porque por uma questão paciente ser mais vertical, a gente tem algumas limitações, né? Mas a gente conseguiu um bom resultado. Então aqui é a Bruno, evolução dela. É, me perdoa se pode eu não falar. peguei. Tu usou ancoragem esquelética no inferior para fazer essa descompensação, Eu usei um pouco do parafuso de ancoragem. mas a 90% foi sem. Ou 100, foi. foi Ficou 100. muito, ficou muito bom. Elástico de classe 3 daí? Ah, um pouquinho, mas pouca coisa. Hum, Até porque impre- eu não podia projetar os incisivos, né? Superiores. Ficou, ficou Então, incrível, no cara. início eu usei um pouco e depois eu tirei. Ficou incrível. Ficou muito bom. Mas rodou muito bem, né? E é o que eu falo, sabe? Às vezes eu fico pensando assim, a gente posicionou bem a parte esquelética, acomodou a questão muscular, sabe? Tu usa o turnover ósseo, sabe? Tu usa esses recursos, né? E aí a gente consegue chegar no objetivo legal, sabe? Ficou muito bom. Então é o que eu sempre falo, né? Surgery first, assim, qualquer cirurgia pode dar uma intercorrência, pode dar alguma coisa, a gente tem que mudar os planejamentos. Isso é habitual, né?
Uhum. Dificilmente. A Suzana sempre fala, diz, olha, a questão do pós-cirúrgico é complicado, né? Porque é quando volta o paciente, se deu qualquer recidiva, já mudou completamente o teu planejamento. Querendo ou não, pô, alterou 2 milímetros. Cara, 2 milímetros para o cirurgião tá bom. Para nós é um caminhão que eu vou ter que movimentar. Mais um ano de tratamento. Então, sabe, isso eu vejo muito. Comparação do perfil, a gente vê que ela tinha uma mordida aberta, uma deficiência mandibular. A gente fez o avanço bimaxilar maior na mandíbula, pouco na maxila, para conseguir chegar num resultado adequado. Então, aqui a comparação inicial, como ela tinha finalizado na adolescência, pós-cirúrgico, 1 mês de pós-cirúrgico. A gente até tinha um pouquinho mais de abertura dessa mordida, a gente botou placas e elásticos para conseguir fechar e chegar aqui. Aqui o final da primeira, da segunda, da primeira etapa, se eu não me engano. Primeira, segunda ou terceira, primeira ou segunda etapa, agora não lembro. E aqui é o final do tratamento. Então, a outra possibilidade que a gente tem é a surgery early, que seria o quê, né? A gente realiza pequenos movimentos para facilitar a movimentação cirúrgica e criar estabilidade oclusal dos pacientes. Em alguns casos a gente pode piorar a questão facial, mas nem sempre a gente piora, né? Eu tenho pacientes que me falou, Bruno, eu não quero de jeito nenhum que cruze os incisivos inferiores com o superior, que estava em topo, e eu tenho até tal data para operar porque eu vou casar final do ano que vem. Então, tinha que dar um jeito de preparar, fazer um surgery early nela, né? Fazer a primeira a primeira descompensação, criar a estabilidade oclusal para ela operar e poder casar tranquila, né? Então, às vezes complica um pouco para nós. Mas nesse caso, a gente fez o inicial, né? Piorou um pouco no pré-cirúrgico, e aqui a gente tem 3 meses pós-cirúrgico. Então, é um caso que ainda não está finalizado, mas eu quis trazer por alguns detalhes que a gente usou nesse caso. Então, paciente que tinha uma deficiência de maxila, né? Um sorriso, a gente vê que os dentes estão em topo, e tem um sorriso que é um sorriso de classe 3 que parece aquele sorriso forçado, mas é o sorriso que eles conseguem fazer, né? Não adianta. Então a gente vê aqui a deficiência de maxila, ali a Aí, questão do sorriso. Os incisivos a gente já vê que eles estão bem retroinclinados os inferiores, né? E aqui a gente vê melhor. Então, a compensação dos incisivos inferiores, os superiores até também um pouquinho projetados, bastante desgaste incisal na região dos incisivos, dos 4 incisivos, né? E aí a gente precisava fazer uma boa descompensação nesse paciente para conseguir operar ele da forma adequada, né? Então, a gente tinha um NB de 7 graus e um NA de 31 graus. Um WITS de menos 8,5. Então, tu vê a compensação que esse paciente tinha, né? Na questão dentária, para estar em topo e mesmo assim ter um WITS de menos 8,5. Então, o que a gente definiu? Opa, saiu uma música ali, ó, enquanto eu estava gravando. Então, a gente fez um alinhamento e nivelamento, né? Projeção dos incisivos inferiores, isso para nós foi principal, tá? Eu queria 12 graus de projeção num primeiro momento, retroinclinação dos incisivos superiores de 8 graus, e a gente estava conversando sobre isso antes, né, Guilherme? A dificuldade que é, às vezes, essas movimentações. Porque como o paciente tinha uma mordida em topo, eu não conseguia fazer tanto essa retroinclinação do superior. Ele batia no inferior. Então a placa ia, o alinhador ele ia extruindo e retroinclinando e o dente ficava, né? Então, esses são alguns pontos. Aí eu pedi uma abertura de espaço entre os dentes 12 e 13, 22 e 23, porque depois eu queria fazer a questão do ajuste do overjet e também possibilitar uma chave de canino, né? Porque quando a gente manipulava os modelos, a gente não tinha esse overjet, sabe? A gente não tinha o overjet necessário para ter uma chave de caninos.
Então, também solicitei elástico de classe 2 para potencializar as movimentações, né, dos anteriores. E comento sempre que é um preparo pré-cirúrgico avanço de maxila, para saberem qual é o meu objetivo principal. E uma coisa que eu faço, a Clique me permite, assim, eu não chego a aprovar o caso, mas ó, eu pago a entrada do caso, porque eu quero os modelos da etapa que eu quero operar. Então eles me mandam não sei se é padrão também, né, Gui? Mas me manda o, tá. Mas aí me manda os Não, modelos. isso sai até fora da minha alçada, né, Bruno? Mas não é Sim, padrão. O padrão não envia modelos porque a gente imprime os modelos, eles são recortados com a CNC e muitas vezes acaba quebrando o modelo, ele fica com um vinco ali onde a máquina de recorte corta, então a gente descarta, né? sim, Seria impossível começar. Antigamente, quando a gente começou a empresa, a gente mandava os modelinhos, mas hoje seria impossível isso. Seria um. sim. O que eu geralmente faço assim, por exemplo, eu quero operar, eu tenho 5 meses para operar o paciente. Então eu preciso da etapa 10 ou a etapa 15, né? Algo E aí eu pontual. solicito, eu quero essa etapa aqui. E aí vem o modelo e eu avalio. Por quê? Porque eu quero saber Perfeito, como é que está a estabilidade naquele período. perfeito, Para ver se eu perfeito. tenho estabilidade para operar ou não, né? Eu concordo totalmente contigo, porque é muito importante avaliar essa estabilidade e avaliar isso num mesh mixer da vida é muito difícil. E eu não, uma coisa que eu não gosto, e até quando a gente estava fazendo a tese, teve um artigo que comentava sobre isso. Eu não gosto de ver a mordida virtual. Uhum. Eu quero ter o modelo na mão para ver a estabilidade, ver se realmente vai ter estabilidade pós-cirúrgica. Porque sair o paciente da cirurgia sem estabilidade, para mim, é um dos maiores problemas que eu posso ter no consultório. É. Porque eu tenho que começar a ajustar elástico e elástico, elástico para bloquear o paciente até ele estabilizar aquela mordida. E eu sei que vai ser ruim, porque ele vai ter sempre aquele contato prematuro. Tu Então, cria um são problema. algumas coisas que eu gosto de fazer, né? Então, aqui ele está no pré, a gente fez um reestudo, né? A gente piorou um pouco a face dele, né? A gente já conseguiu um pouco do overjet ali, que eu precisava, de projeção dos incisivos, um pouco de retroinclinação dos superiores. E aqui a gente já estava nessa situação. Então a gente teve um pouco mais de projeção, que eu te comentei que passou de 7 para os 14. Olha, eu revisei 20 vezes esses incisivos, porque eu achei bastante projeção, né? Achei Fantástico, bastante projeção. lutando contra essa musculatura, né, Bruno? Eu estava comentando antes na aula, desculpa, Bruno, te interromper assim tanto, mas Não, eu nós quero que estávamos interrompa. comentando na aula, eu também tenho alguma experiência com casos cirúrgicos e uma das dificuldades que a gente tem em alguns pacientes é que quando a gente quer descompensar incisivo e o paciente tem uma musculatura muito hipertônica, assim, a gente, às vezes o alinhador não vence essa batalha contra o lábio. Ou contra a oclusão, né? Que ele tá compensado, descruzado, e a gente quer que cruze esses incisivos. Então, às vezes, causa um contato prematuro muito forte na região anterior e não descompensa. Então, eu fiquei pensando em alguns casos, assim, Bruno, dá vontade de fazer um batente posterior, tipo um bite turbo nos molares, para abrir, ajudar a descompensar e projetar incisivo. Para dar um Sim, conforto para o paciente nessa fase que está descruzando, né? sim. Porque é Então, bem desconfortável. Ainda mais assim, ó, o que os pacientes às vezes me relatam. Quando a gente está nesses movimentos, ele está com a placa. Então não é tão desconfortável quando ele está com a placa. Só isso, que no momento que ele vai se alimentar, ele tira. isso, é horrível, E aí né? é horrível. É isso. Então, isso é É uma isso. coisa que às vezes eles me relatam até. Ou botar uma resina no oclusal, só que daí tu não consegue achar aquela estabilidade oclusal que tu desejaria no pós-cirúrgico, Isso aí. né? Então, aqui foi o nosso planejamento, né? Quem operou esse caso foi o Fernando Andriola. Então, a gente fez um avanço de maxila. E se vocês olharem, olha como a gente deixou um overjet aqui, um overjet acentuado nesse caso. Por quê? Porque eu pedi para ele, eu quero 2 mini placas na mesial do primeiro molar. E aí eu operei esse paciente com Bract e logo no pós-cirúrgico, no momento que ele teve um mínimo de estabilidade, eu botei elástico do segundo molar até a placa, bilateral. E aí fiz a mesialização de todo o arco nesse momento. Então ali a gente conseguiu diminuir bastante o overjet desse paciente
nesse período de 4 meses. Foram 4 meses que eu consegui segurar ele no Bract. Chegou no quarto mês e não teve mais conversa nenhuma. Perfeito, Então, aqui entendi. a gente fez um avanço e também uma correção da linha média. E aqui é como o paciente estava no pós-cirúrgico. Então, olha como ficou bom esse overjet aqui para eu conseguir tratar depois, né? Ô, Bruno, só para entender a timeline do teu tratamento, tu descompensou tudo com os alinhadores, naquela primeira sequência de alinhadores, é isso? Eu descompensei, mas não consegui descompensar tudo que eu queria do incisivo inferior. Ah, mas tu já tinha descompensado quase 14 graus. Já, mas eu queria. Não, 7 graus. 7 graus, aí tinha, é isso, Eu tá. saí de 7 para 14. E aí eu 7 queria mais um pouco. Tá, aí tu montou Então fixo, aí eu pedi para ele operar. Oi? tu montou fixo antes para operar, aí tu montou Botei fixo. fixo um dia antes da cirurgia. Ah, perfeito. Eu já fiz isso também. Uhum. Então eu preparei ele, ele estava pronto para a cirurgia. Quando é que opera? Ele operava, não foi nem um dia, foi 2 dias. Ele operava na terça-feira. Uhum. E para eu conseguir montar o aparelho dele tranquilo, eu montei no domingo. Chamei ele no domingo e falei, ó, domingo de manhã, Botou bunda uma no missa na mocho. TV, botou a missa na TV e começou a colar o aparelho. E aí colei, né? Fiz a colagem ali para a cirurgia. Então, Muito bom. terminou a cirurgia, deu uma estabilidade oclusal, elástico do segundo molar até a placa para conseguir descompensar mais um pouco o incisivo e conseguir fechar o overjet. Então, aqui ele tem 3 meses pós-cirúrgico, então a gente vê que já melhora, né? A condição dele, já está com uma mordida mais correta, já tem um selamento labial melhor, a gente já vê que tem maxila agora, né? Que antes a gente tinha uma deficiência de maxila. O perfil dele já está mais harmônico, então já é outra condição para a gente seguir o tratamento, né? Sorriso também. Ó, olha como a gente conseguiu fechar um pouco mais aqui, ó, naqueles 4 meses. Se pegar o pós-operatório imediato e como ele está nesse momento. Então aqui a gente tem, ó, aqui parece que não tem um overjet, mas tem, tá? Tem um overjetzinho aqui. Posterior, ele tem muita perda de estrutura dentária, né? Então a gente já está conversando para fazer um aumento dessas estruturas dentárias no final do tratamento. As duas placas que ainda estão ali, essa daqui entrou algum alimento ali, deu uma infecçãozinha, daí a gente conseguiu reverter e conseguiu manter mais um pouco. Mas não sei se vai manter todo o tempo que eu gostaria, né? Então agora eu tenho um espaço aqui entre os incisivos, quero corrigir um pouco mais a linha média inferior, melhorar a intercuspidação posterior, para a gente conseguir finalizar o caso. Então ali as duas mini placas, operar só a maxila, aqui ainda estava com os bracts. E aí a gente chegou em 17 graus, ó. Aí agora eu quero finalizar o, o overjet dele, ó. Dá para ver que tem um pouquinho ainda de overjet. Deixa eu ampliar ali, ó. A gente ainda tem um pouco de overjet, que agora eu quero fechar com um pouquinho de retroinclinação pouquinho de retroinclinação dos incisivos superiores e projetar mais um pouco o inferior. Então, a gente fez uma reabilitação nele, né? Após a remoção do aparelho. Eu removi o aparelho. Aquela foto lá foi o dia que eu removi, ele já fez no mesmo dia as restaurações, e esse aqui foi quando ele voltou agora um mês depois. Então, já é outra condição de dentária. Então, aqui ele estava pronto para fazer o reescaneamento. Esse foi o período que eu fiz o reescaneamento pós-cirúrgico, tá? E aqui, então, o nosso planejamento. Seguir fazendo um avanço, seguir fazendo um avanço inferior, correção da linha média inferior e intercuspidação. Então, continuar a projeção dos incisivos inferiores. Eu boto 8 graus, eu sei que não vai dar isso, né? Eu chuto lá em cima porque eu sei que não vai dar isso. Então, correção da linha média inferior para o lado esquerdo, utilizando o espaço entre os dentes 31 e 32. Continuar a retroinclinação dos incisivos superiores. Mesialização dos posteriores inferiores, botando os dentes 36 e 46 para utilização de elástico
desses dentes até a mini placa inferior e intercuspidação. Então Tá. foi isso que eu Ô, Bruno, tu não solicitei. colocou ali o botão? No viewer não tá o Botei, botão. não tá aqui, mas ele tem o botãozinho. Tem o desgaste na placa. Ah, tá, tu pediu a placa, mas não chegou a colocar o botão no Não, viewer peraí, ali. peraí. Peraí, deixa eu só fazer uma coisa. O botão tá só aqui, ó. Ah, entendi. Eu botei no 47. É que aí Ah, tá. depois eu modifico algumas coisas, né? Acabei Entendi. deixando só no 47. E tu não acha Porque no ruim o lado. 47? Porque a tua placa tá muito digitalizada, né? Tua placa não tá na região de canino, né? Porque o 47 tende a girar com esse botão, não? Sim, mas cara, eu vou puxar um pouco, depois eu corrijo ele, se precisar, né? Perfeito. Porque no lado esquerdo eu não fiz as movimentações, tanta movimentação. Aí eu Uhum. acabei não botando o botão para cá. Eu botei no segundo molar porque o que acontece aqui? Aqui tá minha mini placa. A placa tá muito distal. Que na verdade ela estava aqui, né? É, Só que a gente mesializou os dentes. tá, já teve um movimento grande. Já tive um movimento. Então agora eu quero um pouco mais. Se tu lembrar, o canino estava em classe 2. Sim, Então eu já sim, tive esse ganho ali. Então, se eu botasse esse botão mais mesial, eu não tenho poder nenhum de mesialização. Então, por isso que eu coloquei um pouco mais distal para a gente fazer essa movimentação e no tu lado pode trabalhar direito. com um pouquinho de elástico de classe 2 também, um pouquinho, né? Também posso usar o elástico classe 2. E na Mas eu quero evitar, tá? Por que que eu e a quero evitar? intercuspidação tu nem te apegou ali em intercuspidar um pouco melhor, porque ele vai reabilitar um pouco com resinas ainda, é isso? Sim, também. Ah, não, Eu mas tá fiz mais melhorando esse. Eu fiz mais. Não, agora. ali eu estava no início. Ah, tá. E eu fiz a melhor ali, mas mesmo assim ele vai ter que reabilitar. E um detalhe assim, ó, eu deixei aqui pro elástico, mas não é meu objetivo, tá? Eu deixei só o recorte para depois não ter que ficar recortando todas as placas. Por quê? Eu não quero mexer em maxila. A gente fez cirurgia de avanço maxilar. Então, quanto menos eu mexer nessa maxila, para mim é melhor. Por isso que eu Per- pedi as duas mini placas, porque eu quero mais movimentação inferior, não tanto superior. Perfeito, não sobrecarrega a maxila. Perfeito. Exato. Então aqui a gente tem o inicial, o pré-cirúrgico e o atual, 4 meses pós-cirúrgico, né? Sorriso. Então por que que eu deixei essa foto aqui que é dos 3 meses, tá? Olha a diferença de sorriso que a gente tem do paciente no pós-cirúrgico, né? Então, o pré-cirúrgico é aquele sorriso que parece um sorriso forçado. Aqui ele ainda estava forçando um pouquinho e aqui ele já se ajustou o sorriso, né? Então, isso é uma questão que eu sempre gosto de avaliar, sabe? Essa mudança que dá no sorriso do paciente. A curva do sorriso, né, Bruno? Ficou incrível. Exato, Muito melhor a a curva do exposição. sorriso. Exato. E aqui, então, a melhora do perfil com o avanço maxilar, ganha toda essa região da maçã do rosto, melhora a relação nasolabial ali, mento labial também. E aqui, então, a gente tem o inicial, o pré-cirúrgico, aqui o pós-cirúrgico com a reabilitação. Então, as alterações que a gente teve durante esse período. Então, eu não botei aqui o pós-cirúrgico imediato, né? Que seria onde o canino está em classe 2 em relação ao inferior, onde a gente tem uma vergete maior. Até porque eu não tenho tantas fotos, eu tenho aquelas fotos mais de longe, assim, né? Nada de muito próximo. Então, aqui é a diferença do arco, né? Então, a gente vê como a gente conseguiu essa projeção no inferior. Aqui abriu um espaço até após a gente fazer essa projeção, né? E a melhora do alinhamento superior. Inicial e final, aqui a gente tem inicial e final, não. Inicial e a nossa etapa atual. E aqui as comparações. Então, como era retroinclinado, a gente conseguiu uma projeção boa. E depois a gente projetou mais um pouquinho, eu quero mais um pouco. Perfeito. Então, oclusão dentária e estabilidade, né? O que que para mim é muito importante, assim, para nós, né? Para fazer a cirurgia. Então, uma classe 2, segunda divisão com mordida profunda. Vai operar, não vai ser legal a cirurgia. Então, a gente tem que corrigir primeiro
a posição dos incisivos superiores, diminuir a curva de espelho, mesmo às vezes os profissionais eles querem, por exemplo, tem um paciente que é muito braque. O cirurgião às vezes prefere que tu deixe um pouco de curva de espelho um pouquinho mais acentuada para ter um ganho vertical, né? Então, mas mesmo assim aqui é muito acentuado. Problemas transversais, então aqui a gente tem um contato prematuro quando faz o avanço, né, que a gente precisaria para operar, então isso cria uma instabilidade oclusal no pós-cirúrgico. E aqui o que que a gente quis trazer, né? A gente tinha uma questão dentária um pouco mais precária, né, na questão da maxila. Então tiramos todos os dentes, fizemos implantes e um protocolo provisório para ela superior. Mas mesmo com um protocolo provisório, olha como era a nossa mordida. Ó, então a gente fez uma expansão do arco e um pouco de intrusão para melhorar a questão dela oclusal para fazer a cirurgia ortognática. Então, ó, isso aqui já com um protocolo Bro- superior provisório, né? Ah, tá. E ela tem um Brode quase ali do lado direito e Tem um esquerdo. Brode completo, completo. Então, o que que acontece? Mesmo se ela quisesse fazer com fixo, não tinha como colar os brackets. Aí a gente partiu para alinhador, fiz essa expansão lateral. No momento que a gente fez a expansão lateral, olha como a mandíbula avançou. Aqui é o escaneamento inicial e aqui é só de fazer essa correção transversa. Aí era uma paciente que ela tinha muita dor articular mesmo. Quando a gente conseguiu colocar o aparelho, o alinhador e fazer essa expansão, liberou a mandíbula. Na hora já passou a dor articular dela. Tu acha que ela Então, tava travada, Bruno, lá no lado esquerdo, lá, tava estava tendo. travada, travada total. Bruno, quanto tempo tu lembra que demorou essa expansão inferior? Porque é uma expansão muito desafiadora, porque quando tem Brode, tá lutando contra a oclusão dela ali, né? Mas não foi tanto tempo, não. Tá, Não perfeito. foi tanto tempo. Uns É o que a 8 meses. gente fala, né? Tem pacientes que voam, tem pacientes que não andam, Isso, né? isso. Mas eu acho que ali deve ter dado uns 6 meses, talvez. Não deu mais do que 12 placas. Eu Nossa, lembro que na época foi bem, bem tranquilo. E muito olha, bom. olha, né, como libera a paciente. Depois eu vou te mostrar ali o quanto mudou. Olha a oclusão dela, como modifica já, né? Que incrível. E a paciente feliz, já que passou a dor e melhorou a expansão. Sim, feliz da vida. Essa é uma paciente que ela é do interior e o filho dela mora em São Paulo. E aí ele levou ela lá no Pita, o Pita falou, não, vai lá em Porto, tem bons cirurgiões e tal, né? E aí veio para Porto para fazer, porque lá na cidade dela falaram, ó, não tem o que fazer, sabe? Então, tu vê que foi um tratamento que é complexo, mas assim, o complexo é o diagnóstico e o planejamento, entendeu? A execução não é tão complexa. Na tua mão. Porque... Hã? Na tua mão. Acho que não é tão, sabe? Porque olha só, isso aqui foi inicial e pré-cirúrgico, entendeu? Olha o Uhum, quanto modificou do inicial para o pré-cirúrgico. Só o uhum. destravamento da mandíbula. Sim. Aqui ela já estava com um protocolo provisório, protocolo final, né? Nossa, E olha o bom, perfil. Olha, ela saiu daqui para cá só com a expansão lateral, é muito bom. E o provisório? sem fazer cirurgia. Mas o provisório é superior, sim, né? Sim, provisório superior, sim. Mas lembra que mesmo com o provisório era travada a mordida dela, porque Sim, não tinha como expandir, não tinha sim. como fechar mais. Sim, Se fechava. deixasse mais acrílico oclusal, não tinha palato, né? Entendi. Entendi. Fantástico. Então, chegou no limite. O reabilitador, ele deixou no limite ali, né? Que E aqui, bacana. então, a gente tem o inicial, depois de fazer essa primeira etapa, e aqui o final. Tá, Bruno, como é que foi? E no superior dela, só pra eu entender, foi feito um protocolo. A gente foi feita a extração de todos os dentes da maxila, Uhum. se colocou implantes, né?
e se fez um protocolo provisório. Regularizou rebordo, provavelmente também. Extrai, É, aí regulariza, é questões cirúrgicas que eu já não. para nivelar rebordo, sei lá. E Isso. aí colocou seis, quatro. Ali colocou seis implantes, protocolo provisório, e aí eu comecei a fazer a movimentação inferior, a partir do protocolo provisório. Perfeito. Depois que a gente estava com o caso pronto para cirurgia ortognática, fez o avanço de mandíbula e avanço de maxila também fez um pouquinho. E aí se fez o protocolo definitivo, implantes posteriores. Muito bom. E operou com alinhador. Operou com alinhador. Tu costuma pedir, Bruno, desculpa, gente, eu tô aqui interrompendo o professor, mas Bruno, tu costuma pedir placas extras para o momento cirúrgico ou tu opera com a placa que tá e se precisar passa para a próxima? Normalmente eu opero com a que tá. Tá, perfeito. E aí, se precisa, eu toco a próxima. Tá, perfeito. Muito bom. Não tenho hábito. Até porque assim, né? Modifica muito no pós-cirúrgico. Dependendo do Sim, que eu vou fazer, modifica muito. sim, sim, sim. Então. E às vezes eu quero a movimentação, tu entendeu? É, Por eu exemplo, tenho agora. de falar assim, olha, peçam sempre três pares da placa que você tá para operar. E eu tinha esse hábito de pedir, mas voltando ao meu histórico da minha casuística, eu fico pensando quantas vezes eu usei aquelas três placas, poucas, porque o paciente opera, ele tá com aquela mesma placa e assim que possível eu tento escanear ele. É isso Ou aí. E às vezes, assim, ó, por exemplo, eu tenho um dente que está intruído e eu quero extruir aquele dente. No pós-cirúrgico, eu já boto elástico ali para fazer a extrusão. Então, eu deixo uma placa, por exemplo, eu tenho um primeiro molar intruído, tá? Uhum, Eu quero que ele extrua. Eu deixo a placa superior com os botões nos dentes e boto um botão livre nele e faço a extrusão desse dente livre. E depois eu corrijo o resto com a próxima etapa. perfeito. E Isso é uma esse coisa que cara, eu gosto de fazer. incrível, incrível. Porque eu acho que assim, cara, senão eu perco muito tempo. Eu não gosto de perder tempo. Eu acho que pós-cirúrgico, eu gosto de usar aqueles 3 meses. Sim, quer acelerar. Ah, uma pergunta, gente. Ó, tem galera, tem gente chegando agora aqui. Mas, Bruno, uma pergunta. Eu estou deixando as perguntas já para o meio da aula, que depois eu, enfim, talvez deixe mais dinâmico aqui o nosso dia a dia. Quando você opera, o paciente operou, como ela, que ela operou e vai seguir o tratamento agora com alinhadores. Você, para aproveitar os 3 meses do turnover ósseo aí, você acelera a troca de placas ou você segue trocando as placas no mesmo ritmo, os alinhadores? Ahn, Normalmente, como é que eu vou te explicar? Normalmente eu deixo aqueles primeiros dias ali com aquela placa, né? Uhum. E aí eu faço algumas movimentações com aquela placa, com a última placa, com a placa cirúrgica, tá? Se eu tenho mais placas, eu vou trocando, aí eu troco de 10 em 10 dias, tá? Eu dificilmente troco de 7 em 7. Uhum, uhum. Mas eu não tenho tanto hábito, tá? Eu geralmente faço alguns movimentos livres e depois eu reescaneio, tá? Dificilmente eu sigo com as placas anteriores, porque é que nem a gente Entendi. estava conversando. Geralmente tem alguns movimentos que vai dar um pouco de recidiva, vai ter alguma modificação pós-cirúrgica. Então eu não gosto de seguir um planejamento uma sequência que eu fiz antes. Ô Não é meu Bruno, hábito. não é que é teu hábito, Bruno. Tu é um cara que tem experiência clínica, real do dia a dia, porque a gente vê muito em congresso. É engraçado, assim, quem já acompanhou o Congresso Internacional de Ortognática com Alinhadores, o pessoal tem com aquela receita de bolo. Não, porque eu faço isso, que daí eu planejo a engenharia reversa, e aí eu vou seguir o tratamento. Gente, na vida real, é um paciente novo. A É cirurgia não isso fica aí. exatamente como planejado, nunca. Então, ele operou, na minha opinião, é paciente novo. Então, é claro que tu pode usar algumas placas, né? Ou o cara quer vender aquele discurso do protocolo dele lá, de mágico, de estudo da bola de cristal e vai estar com o delineador pronto para o próximo ano pós-cirúrgico, antes da cirurgia. Não. Gente, é outro paciente. É isso Então, aí. escaneia, então tu é um cara pé no chão. E tu é um cara low profile, tu não tá aqui vendendo o teu protocolo. Tu tá aqui, tu tem uma mega experiência, artigos publicados, estudou isso aqui a fundo, tá trazendo pra gente. Tem um cara low profile que é pé no chão, que ele conhece o Bruno, ele é super transparente, mas tu não tá aqui vendendo receita de bolo pra ninguém, tá falando a verdade, cara. É um paciente novo, tu reescaneia e a vida real é essa, não existe mágica. É. Não, E cara, e é isso aí, tu entendeu? Não,
Não tem como tu. É aquela coisa, por exemplo, eu tenho um caso que foi incrível. Assim, ela operou e eu acho que tinha algum contatinho prematuro que eu não Claro. consegui identificar, devia ser mínimo, sabe? Uhum. E aí eu botei a primeira placa nela e eu acho que saiu o contato. Uhum. Simplesmente modificou completamente a mordida dela no pós-cirúrgico. Não é nem no pós-cirúrgico, ela foi, voltou com aquela mordida estável, fiz o reescaneamento, chegaram as placas, botei o primeiro alinhador nela. Quando ela voltou, primeiro modo de dizer, né? Botei os três alinhadores ali, troca de 10 em 10 dias. Quando ela voltou no mês seguinte, tinha mudado a posição mandibular. Perfeito. Tinha, tinha tido um avancinho mandibular. Daí o cara mudou completamente, sabe? Pra melhor. Completamente o Mas que mudou estava para melhor. antes. Mudou o Para plano. melhor. Para mim, mas Sim, mudou para melhor. para melhor, É, para mudou mim para melhor. aconteceu isso também. Já Nesse aconteceu. caso, eu vou te dizer que eu até usei um pouco mais aquelas placas, porque eu ainda precisava um pouco de, por exemplo, de distalização de molar. Então, eu segui com a distalização de molar. Quando chegou no ponto que eu queria, eu reescaneei e mandei e troquei o planejamento. Tá, Então, perfeito. isso às Perfeito, vezes eu sim. faço. Sensacional. Só para última vez que eu te incomodo, só para complementar aqui, que, pessoal, em alguns casos onde eu sinto segurança assim, que a placa está super bem adaptada no momento pós-cirúrgico, ou chegou aquele kit novo de placa que entra que nem uma luva assim, e eu sinto que os movimentos que eu estou fazendo são previsíveis, sei lá, uma expansão ou uma reta, uma projeção, eu acelero para 7 em 7 dias. Quando eu tenho o pacote clique limitado durante esses meses pós-op, para tentar acelerar um pouquinho. Ah, mas se eu acho que é um movimento de baixa previsibilidade, eu troco em 10 em 10 dias. Também depende da colaboração do paciente. Mas já fiz, tá, Bruno? 7 em 7 e não tive problemas. Por exemplo, Gostou? operou? Sim, ótimo. Porque daí usa 4 placas num mês. Ganha um tempo. Sim. Mas normalmente já começa num mês após a cirurgia, porque fez a cirurgia, eu consigo escanear até chegar essas placas, já passou aquele um mês. Aí o segundo, É, terceiro e, turnover eu acelero para tentar ganhar tempo. e um mês eu acho um bom tempo, sabe? Sim, Já estabilizou a mordida. isso, isso, E outra coisa, caso cirúrgico, eu só peço de 5 anos. isso. Só peço de 5 anos. Eu, Porque eu, eu não quero saber de ter limitação de quantidade de reescaneamento. Eu ter certo. dois, três reescaneamentos me arrebenta, num caso Certíssimo. cirúrgico. Eu tenho o caso cirúrgico meu que eu fiz para testar aqui na minha clínica particular e eu operei com o Flow. Tá? Fiz o com o Flow que ele fica mandando 3 em 3 pares, né? Cara, me limita, tá? É legal, funcionou, mas me limita, porque aí o paciente operou, eu quero acelerar, não, é 15 em 15 dias a troca da placa, entendeu? Então, o paciente está ciente disso desde o início, que o custo era um pouquinho menor a entrada e tal, mas eu, sinceramente, assim, acho, é uma solução, muita gente adora, é o produto que mais vende aqui na Clique, mas para cirurgia ortognática, eu sem dúvida diria, vai de Unlimited, que tu tem a caixa inteira contigo, né? Uma das É coisas que isso aí. acontece no Flow, no caso cirúrgico, é o paciente teve que antecipar a placa por algum motivo, por alguma desadaptação, e aí, se ele usou todas aquelas 6 pares, ele não tem mais, vai vir só na data prevista. Então, para a cirurgia, isso não é nada seguro, sabe? Claro, eu me garanti, conheço, sei o que eu estou fazendo, mas os próximos eu vou pegar sempre Unlimited. A Click nem É, deveria vender eu, Flow. A gente teve uma discussão interna aqui, inclusive, para não vender Flow para casos extremamente complexos mais. Por causa dessas intercorrências que podem acontecer durante o tratamento. não adianta. E é isso, sabe? Eu tenho uma questão que eu sempre penso assim. Eu não quero, eu acho assim, o tratamento ortodôntico ele é longo, né? Dificilmente a gente tem um tratamento ortodôntico curto. A última coisa que eu quero é ter problema com meu paciente por questão financeira. Então, assim, eu prefiro pegar um caso de 5 anos ilimitado, né? Porque eu não vou ficar cobrando do paciente, agora tu tem que pagar mais um 7, agora tu tem que pagar mais um 7, agora tem que pagar mais um 7. Porque aí eu tenho liberdade para trabalhar, ele me deixa trabalhar. Porque senão daqui a pouco ele vai dizer, não, terminou o tratamento aqui, deu, acabou, tchau. Sabe? Isso é uma coisa que para mim vale muito, assim. Então, outros aspectos importantes, tá? Plano oclusal, se a gente tem uma interferência anterior, então, opa, desculpa, um giro de um lateral ou apinhamento inferior, eu vou operar esse paciente e ali a gente tem um contato prematuro.
Então a gente precisa corrigir esse aspecto aqui para depois operar. Então aqui a gente corrigiu esse apinhamento do lateral para depois operar esse caso. Outra questão, né, DTM. Então esse era um paciente que a gente, essa era a mordida dele de máxima intercuspidação. Por quê? Porque a mordida em RC dele era em topo. Só que ele em topo, ele não tem uma, ele não tinha estabilidade oclusal. Então a gente precisava, essa era a mordida dele. E aí ele pressionava a questão articular, tinha dor articular. Então quando a gente operou, a gente definiu a RC dele para fazer todo o planejamento cirúrgico a partir da RC. Então aqui era ele em MH e aqui ele em RC. Isso é uma coisa que a gente sempre faz, sabe? De testar a oclusão do paciente, porque muitas vezes eles têm isso, eles têm uma mordida instável em RC, e aí ele movimenta a mandíbula para chegar num equilíbrio oclusal que não é a mordida ideal dele, né? Ideal não, que não é a mordida real. Ortodontia convencional ou operar com alinhadores? Conheço essa fotinha. Ah, essa daqui eu uso sempre. Então, o que que para mim interessa, né? Alinhador ou fixo para ir para cirurgia ortognática, tá? Então, a gente pode mandar com fixo, eu depende do caso, mando com fixo, tá? Por exemplo, eu acho assim, bah, tem movimentos que são muito instáveis pós-cirúrgico, e eu tenho receio de mandar com alinhador, eu mando com um fixo. Se eu acho assim, bah, tá lacradinho ou dá para operar com alinhador, às vezes a gente manda. Então, por exemplo, bom, a nossa amostra ali é com alinhador e operar com um alinhador, né? Então, bom, às vezes a gente manda com alinhador, mesmo sendo um caso que me ajudaria mais estando com fixo, mas manda para estar dentro da amostra e conseguir trabalhar bem com. E a gente consegue trabalhar bem também operando com alinhadores. Então, o fixo bom é que a gente tem os ganchos. Eu jogo o elástico para lá, para cá, arrumo isso, arrumo aquilo, uso o mini implante para puxar para lá e para cá, desde o 15º dia pós-cirúrgico, né? Quando eu tô com um alinhador, então aqui a sequência que a gente tem, então fez a incisão, coloca os parafusos de fixação, estabiliza o arco com a guia cirúrgica, né? E aí fixa a maxila, por exemplo, num caso onde tu vai operar só a maxila. E aí, depois que terminou a fixação, deixamos o paciente com essa placa cirúrgica por uns dias, tá? Se necessário, usa elástico, senão não usa nada. Até a gente ter a estabilidade oclusal dele. Teve a estabilidade oclusal, aí a gente vai fazer um novo reescaneamento. Não sei se é assim que tu tá habituado, ou se tu costuma botar botão quando opera com alinhador. Eu costumo botar botão e não tenho o costume de usar a placa cirúrgica, a goteira após a cirurgia. Nunca tive essa experiência de continuar É, com a placa cirúrgica. É interessante ter ela, né, como uma forma de estabilizar o tratamento. Mas eu costumo usar só botões. sim. Eu vou te dizer por que que a gente começou a usar a goteira, tá? Teve um caso nosso da amostra que quando a paciente voltou, ela voltou sem uma mordida estável. Uhum. Então a nossa sorte é que foi um dos primeiros casos. E aí era na época que a gente ainda montava no articulador para fazer a cirurgia, operava também digital, mas também tinha o articulador caso necessitasse. Então a gente pegou duas placas de acetato, estabilizou as placas e colocou na paciente. Porque tinha dado ela perdeu a estabilidade. E aí então depois daquele dia, goteira, Mas tu acha que soltou uma placa? pós-cirúrgica, não Soltou uma soltou nada. Ela simplesmente, eu não sei o que aconteceu. Ela tinha uma simetria, eu acho que talvez foi uma questão muscular, sabe? muito Ela forte, tinha uma muito forte. simetria mandibular. Sim. Ela tinha uma simetria mandibular e também tinha um plano inclinado. Então fez a correção do plano inclinado e da simetria, que são dois movimentos não tão estáveis, né? Pós-cirúrgico. E aí eu acho que deu
algum BO ali, e aí, mas a gente conseguiu ajustar por causa da placa, né? Perfeito. Perfeito. Muito interessante, muito boa experiência. E como que a gente faz a questão de fixação, então, né? A gente pode fazer tanto mini implantes, como botões, como arcos com ganchos na face vestibular dos dentes. Arcos eu nunca usei. Um arco com gancho, nunca usei assim, se for segmentado, né? Aí eu colo todos os brackets. Pronto. Botões, já tive caso que a gente bota o parafuso de fixação, mas também cola botões. Principalmente quando eu quero fazer algumas movimentações pós. Então, por que que a gente geralmente escolhe os mini implantes, né? Pela rapidez, facilidade no uso, segurança, não tem desconforto, porque ele tá no bloco cirúrgico, menor trauma para remoção, sem necessidade de anestesia. Mas a gente está sempre sujeito a perdas precoces, porque às vezes ele cai, não adianta, da mesma forma que o mini implante cai, o parafuso de fixação também cai. Cabeça pequena e curta, tem uma irritação gengival, e cabeças longas e grandes machuca lábio e bochecha. Então, isso são algumas intercorrências que às vezes a gente tem com os parafusos. Às vezes a gente tem que colocar um na região da linha média, esse é o que mais incomoda o paciente, esse atrapalha demais o paciente. Então, normalmente coloca, criou um pouco de estabilidade e tira. Normalmente é assim. E um dos casos que a gente teve, a gente botou aqui na linha média inferior, abriu diastema. E aí, então, a gente não tem mais o hábito de colocar ali. Então, essa era o que eu trouxe para a gente conversar. Espero que tenha sido bom, né? Que a gente Sensacional. conversou. Parabéns. Ó, o Marcelo mandando mensagem aqui. Parabéns, Bruno. Excelentes casos. Parabéns, mim. Eu só tive o papel de convidar o professor Bruno, Marcelo. Mas obrigado, obrigado, Marcelo, nosso ex-presidente da Bora aqui, Rio Grande do Sul, grande amigo. E a Luciana Costa também, Muito aula ótima. obrigado. Mas teria que sair, obrigada. Mas assim, Bruno, eu só tenho que te agradecer a tua disponibilidade. Mas para quem está aqui ainda, gente, eu só quero dizer uma palavra, até escrevi no meu papel aqui bem grande, assim. Masterclass, eu escrevi aqui. Porque isso aqui não foi um click talk, cara. Foi uma aula muito mais profunda. Tu não ficou só passando por cima, tu foi profundamente, mostrou aqui uns 3, 4, 5 casos, início, meio e fim. Parabéns, Bruno, pela tua experiência, pela tua disponibilidade. Tu deu uma verdadeira masterclass aqui de alinhadores com ortognática. E sendo transparente e verdadeiro, falando algumas coisas não dá pra fazer só com alinhadores, não tem que ser falando essa utopia. Eu quase que eu brinquei contigo na hora, não pode fazer com fixo, né? É óbvio que a gente faz com fixo, né? Eu trabalho com alinhadores, mas também trabalho com fixo. E eu vou operar um caso meu agora em junho, falei pro Bruno, tava descompensando com alinhador, não deu. Entrei com fixo, descompensou, vai operar, mas em vez do paciente usar lá 2 anos de aparelho fixo, ele usa 3 meses, 6 meses, né? Então são casos difíceis. Obrigado. Ó, o Guilherme Guinzelli aqui, obrigado, Gui. O Vicente Piccoli também mandando um abraço. Excelente. Só gente de alto nível aqui, Luciana Costa, o Matiello conheço, o Vicente também, só gente de alto nível aqui, o Guinzelli também, de Nova Petrópolis, a Atanásia Chagas. Bruno, todo mundo gostou muito, cara. Então, assim, Ah, fico muito contente. Para mim eu adoro falar sobre esse assunto, até porque toda a minha tese não foi toda, uma parte da minha tese foi sobre Surgery First com alinhadores, né? E é um assunto que, quando a gente começou, outro dia eu dei uma aula para graduação que eu gostei muito sobre isso, porque quando a gente começou em 2015 a fazer os casos, né? Porque tava naquela onda assim, até que ponto vai o alinhador? O alinhador, ele trata casos complexos, não trata casos complexos. E aí a professora Luciane Menezes, que foi minha orientadora e é minha orientadora para a vida inteira, né? É, ela assim, Bruno, quem sabe a gente tenta. E aquele caso ali que eu mostrei de DTM, que eu não botei o caso aqui, mas aquele caso de DTM foi o primeiro caso que a gente operou. Teve extração de incisivo lateral, cirurgia ortognática com alinhadores. A gente já foi pro, sabe, problema periodontal, tudo junto. Então um assunto que eu gosto muito de falar. E eu fico muito feliz assim de ter todos meus amigos ali prestigiando, todo o pessoal que ficou até esse horário aqui para ouvir um pouquinho do que a gente fez, do que a gente faz, né? Porque tudo é uma evolução, né? parabéns, A Bruno. gente vive nessa evolução.
Tenho certeza que todo mundo estava aqui te admira muito e realmente teu trabalho é incrível que tu tem feito aí na PUC e no teu consultório, cara. Só tenho a te agradecer, eu sei que tá ficando tarde, mas para resumir a história, Bruno mostrou com excelência como ele descompensa, ele opera, ele faz a reabilitação, reescaneia após a reabilitação e aí finaliza ainda com excelência esses casos. Parabéns, Bruno. Muito, muito obrigado, gente. Bruno, eu não sei, eu só tenho a te agradecer pela parceria que tu tem aqui com a Clique, comigo, como amigo, e muito obrigado pela tua disponibilidade.